Muito obrigada por terem aceito o nosso convite para participar neste debate, neste último painel da Conferência Anual da Sescultura em 2021. Ouvimos coisas boas, inspiradoras, ouvimos coisas necessárias, ouvimos algumas coisas desconfortáveis também, e isto faz parte do processo. Fiquei com algumas notas, porque os painéis de alguma forma todos estão interligados, e falamos da necessidade de responsabilizar os pares somos nós, somos todos nós, e eu sinto em particular, devo dizer, esta responsabilidade quando há colegas como, por exemplo, a Cleo Tavares ou a Maria Gil, que se confessam exaustas, que se confessam, aliás, impacientes, usaram uma palavra mais impacientes, ou a Isabel Zua, que se confessou exausta. E isto é algo que ouvimos também de outros colegas, e aí o sentido de responsabilidade para todos nós torna-se mais óbvio, mais pesado, mais consciente. Também falou-se da necessidade de procurar consultoria, e consultoria paga, não apenas aquela coisa de consultar alguém no sentido de conversar um bocadinho, ter uma ideia de uma pessoa ou a opinião de uma pessoa, que nós muitas vezes pensamos que é esta pessoa que representa uma comunidade inteira, para sentirmos se estamos ou não no bom caminho, e obviamente a necessidade de fazer, e de fazer cada vez melhor, de ir além da discussão, que é também importante, além da reflexão, que é muito importante, para ousarmos fazer, ousarmos dar passos que poderão não sair bem à primeira, poderão correr mesmo mal, mas que considero que se a intenção for honesta, se reconhecemos mesmo que não está bem, qual é o problema, isto também faz parte do crescimento de alguns de nós, e assim podemos tornar-nos também cada vez mais confiantes em conjunto, não é? Porque colaboramos, porque nos ouvimos uns aos outros, para fazer as coisas cada vez melhor. Temos connosco neste último painel do dia colegas responsáveis pela gestão de espaços culturais ou pela gestão concretamente de recursos humanos, temos pessoas que representam associações, e por ordem alfabética temos connosco a alfabética da entidade. Temos a Francisca Carneiro Fernandes, da Ágora, a Susana Simplício, do Alcântara, o Jorge Falcato, do Centro de Vida Independente, o Joaquim René, da EGEAC, o Rui Catarino, do Teatro Nacional Dona Maria II, e a Raquel Lima, da UNA, União Negra das Artes. Estamos à espera da Marta Ramos, da ILGA, que tem um problema com a internet e que se vai juntar assim que for possível. Quando preparamos esta sessão, e porque o tema é grande, não é? Vamos falar de recrutamento, e até que ponto o recrutamento promove realmente a inclusão e, sobretudo, a equidade. Vimos que para tentarmos, no tempo que temos, ter uma conversa que nos seja útil e que nos permita dar uns passos à frente, poderíamos concentrar em 3 tópicos, mas com tempo também de debate para serem introduzidos outros, se assim o entenderem, se sentirem essa necessidade. E começava pela questão dos anúncios de recrutamento. É muito comum, e não é de agora, há muito tempo que normalmente nos anúncios se acrescenta um parágrafo que diz que são bem-vindas candidaturas de todas as pessoas, independentemente de, e depois deste independentemente de, vem uma série de condições associadas àquilo que nós consideramos serem minorias, ou seja, questão de sexo, orientação sexual, religião, deficiência ou incapacidade, origem étnica, etc, etc, etc. E uma questão que surgiu também de forma intensa nos nossos cursos, que tem o tema também da conferência, é: isto chega e isto funciona. Joaquim, queres ser tu primeiro? Olá, Maria. Boa tarde
De facto, não chega. Assim, responder muito rapidamente à questão. Cerca de 2 anos atrás, quando a EGEAC começou a utilizar esta frase muito afirmativa do compromisso de uma garantia de diversidade. Desculpa interromper-te, Joaquim. Ouvimos-te com intervalos. Consegues, não sei, o microfone ou... E agora? Melhor, parece-me. Dizia eu, quando há cerca de 2 anos atrás, quando a EGEAC começou a utilizar esta frase muito afirmativa de um compromisso de garantia da diversidade, se calhar, como dizia a Marta Porto hoje de manhã, se calhar um compromisso de pluralidade, a reação não foi propriamente muito positiva. E, curiosamente, quando analisamos essa reação menos positiva, percebemos que ela vinha de um grupo de pessoas que se calhar se poderiam enquadrar numa heteronormatividade cis, caucasiana, judaico-cristã. Assim, de forma muito abrangente. E questionámos porquê. O porquê desta reação, e isto internamente. Este questionamento veio muito internamente, questões como mas porquê é que temos que utilizar esta frase? É óbvio que todas as pessoas são bem-vindas, como é que vamos avaliar se as pessoas são isto ou aquilo ou aquilo outro? As pessoas não têm que nos vir dizer que têm esta religião ou que têm aquela orientação sexual. E de facto não é isso que se pretende. O que se pretende dizer é precisamente isto. São todos bem-vindos. E percebemos que isto não era suficiente, ou seja, se a partir da EGEAC era uma empresa para a qual uma camada da sociedade não olhava para ela como um espaço onde poderia vir a trabalhar, então como chegar a estas pessoas para lhes dizer que são bem-vindas. Temos de estar a trabalhar com algumas associações, nomeadamente quando lançamos um anúncio, conversamos com estas associações para que possam, enfim, havendo pessoas que queiram ou que entendam que querem responder àquele anúncio, para podermos chegar a este tipo para chegarmos a estas pessoas. Isto levou-nos também a olhar para a EGEAC como outra forma, não só do ponto de vista dos recursos humanos, mas em 5 pontos, que são os recursos humanos, a programação, os locais, portanto, os teatros, os museus, os monumentos, o público para o qual trabalhamos e os parceiros que temos. De alguma forma, são estes 5 pontos. E nós temos muitas dúvidas, e hoje, durante o dia todo, tenho estado a ouvir os vários painéis e percebi que são dúvidas que eu diria que estamos no bom caminho, mas que depois não vão de encontro, nomeadamente, à impaciência e à urgência de que a Cléo e a Ana falavam. Joaquim, desculpa-me interromper-te outra vez, mas ouve-se com muito eco, ou seja, não está claro, e há algumas pessoas também que assinalaram isso. Não sei se tens outro tipo de escutadoras, outro tipo de microfone. Tentar sem. Sim, tenta sem, que às vezes funciona melhor. Não sei se ouve melhor assim, não. Parece-me que sim. Ouço menos bem, mas hei de conseguir. Então, dizia eu, perdi aqui um bocado o fio à meada, de facto não foi suficiente fazer este apelo nos anúncios, e tivemos que fazer este trabalho. Posso-vos dizer, se calhar, ao fim de 2 anos, começamos a ver alguns resultados. Não seriam aqueles que quereríamos à partida, mas temos vindo a receber candidaturas mais diversas nos recrutamentos que a EGEAC tem feito.
E sobretudo através destes contactos com associações, é isso? Ok. Talvez perguntava à Raquel, à Marta, ao Jorge, de que forma estes anúncios chegam realmente, ou se chegam, às pessoas que supostamente são visadas por este parágrafo, esta referência, este encorajamento para apresentarem candidaturas. Raquel, para darmos algum tempo à Marta para respirar depois dos problemas, okay. quer ser primeiro, sim. Posso falar, obrigada pelo convite, espero que me estejam a ouvir bem. Queria só falar um bocadinho sobre a própria ideia de recrutamento, antes de responder diretamente, e contextualizar que a UNA surge no âmbito dessa necessidade, não é? Desse reconhecimento de que há uma assimetria social, e mais do que isso, uma assimetria racial, e que ela só faz sentido enquanto associação no âmbito desse combate ao racismo. E, portanto, é desse lugar que eu vou falar hoje, de desmontar um pouco as questões do racismo colonial, como é que elas se manifestam no setor artístico em Portugal e como é que elas vêm de uma continuidade histórica da colonização. E é muito interessante pensar em recrutamento porque o próprio acesso ao recrutamento é algo historicamente questionável, não é, para a população negra, não é? À partida, o recrutamento é um privilégio. Se nós pensarmos que o recrutamento e seleção é uma área dos recursos humanos que, à partida, atrai, seleciona, escolhe, contrata uma pessoa para uma determinada vaga de emprego, põe-se logo a questão se nós estamos a ter acesso a isso, sendo a construção civil e o emprego doméstico as únicas áreas em que as pessoas negras não estão subrepresentadas em Portugal. Então, a nossa missão, claro, tem tudo a ver com estes temas, não é? Que temos estado a falar ao longo do dia, nomeadamente representatividade, como é que as pessoas negras participam nos lugares de decisão e nos diferentes processos criativos e artísticos, a questão da interseccionalidade, como é que diferentes opções aliadas à precarização do setor dificultam ainda mais o acesso das pessoas negras, e o tokenismo, obviamente, como é que os processos de recrutamento muitas vezes legitimam uma ausência de preocupação genuína sobre estes assuntos a longo prazo. Então, para nós este é um tema-chave e por isso daí termos aceito o convite. Agora, respondendo à tua pergunta, o que fazer além, não é, destes parágrafos, não é, que no fundo são statements, mas que estão muito constrangidos na retórica, não é, numa retórica que depois pode até ser pejorativa, não é, e assim, independentemente de, é um bocadinho triste, não é, termos que dizer isso no anúncio, como o Joaquim já referiu. Mas a UNA acredita que primeiro temos que sair deste discurso, não é? Esse discurso, essa perspectiva assistencialista e pensar numa realidade expandida com base na equidade, não é? E formação de públicos, que passa sempre pela reestruturação das equipas e das estruturas culturais. Estamos a falar sobre descentralização dos programas, não é? O conhecimento do território onde as estruturas estão, não é? Que muitas vezes não saem da sua zona de conforto, não conhecem os contextos periféricos. Então, respondendo à tua pergunta, talvez estes anúncios nem cheguem às pessoas a que visam, não é? Porque a própria comunicação não é feita de forma segmentada. Então, acho que a partida é perceber que as pessoas negras e afrodescendentes, neste caso, não se devem integrar ou adaptar ao setor, mas é sim um setor que se deve adaptar e integrar a diversidade que existe no nosso tecido social. E isso implica, desde logo, longos processos de monitorização pública sobre estes processos de recrutamento, que muitas vezes se dizem inclusivos, não é, nos anúncios, mas que não temos qualquer ideia de como é que eles são postos em prática. Uma das formas que a UNA pensa que pode ser feita é desmontar esta ideia de inconstitucionalidade da lei, não é, à luz das ferramentas jurídicas que já nos permitem pensar em medidas de ação afirmativa. Existe realmente a Lei número 7 de 2009, o artigo 27, sobre medidas de ação positivas. Essa lei foi revista várias vezes, 16 revisões ao longo dos últimos anos, e nós podemos ver que essas revisões estão preocupadas com questões de género, gravidez no trabalho, trabalho de menores, trabalhadores com deficiências ou doenças crónicas, trabalhadores estudantes, enfim. Não existe nenhuma medida que contemple o debate racial. E basta observarmos o índice do relatório desta lei, fazermos uma pesquisa por palavras como raça, racismo, étnico. Não existe uma preocupação a nível do sistema laboral com como é que as medidas de ação positiva podem ser postas em prática para incluir a questão racial.
E no momento em que nós já temos um plano nacional de combate ao racismo, não é, que está a ser discutido a nível governamental, nós também podemos talvez focar-nos nessa revisão do sistema laboral. A questão dos censos seria fundamental para monitorizar esta questão, a questão da pergunta sobre a origem ou pertença étnico-racial, não é? Não existindo, a UNA compromete-se a fazer este automapeamento, que será uma forma, não é, autónoma de gerarmos dados para nos permitir ler estas assimetrias. Aproveitando também a questão da década de afrodescendentes da ONU, que está em curso e para a qual a DG Arte já tinha criado um fator de majoração em 2017, apesar de que este ano está a gerar muito mais celeuma, não é? Mas de qualquer forma, a insistência na ideia de inconstitucionalidade da lei, no que toca a estas medidas, não nos permite olhar para o racismo, não é? Enquanto gerador de assimetrias estruturais e etc. Só voltando à questão da interseccionalidade, se nós pensarmos também na lei da nacionalidade, que implica obrigatoriedades institucionais, não só no que diz respeito à falta de acesso às universidades, ao ensino superior, o acesso a bolsas de estudo, os diferentes valores de inscrição e propinas, a ansiedade, a pressão, a ideia de não pertença que se gera daí, nós estamos a ver como é que o sistema de recrutamento se complexifica no que trata a pessoas negras no setor cultural. E, portanto, quando é que nós conseguimos observar essa ausência de pessoas negras? Desde quando, não é? Como pergunta também a Paula Cardoso. E eu estava a fazer esse exercício, realmente no secundário eu era a única aluna negra, na licenciatura de Estudos Artísticos na FLU era a única aluna negra, naquele programa de estágios profissionais, o Inovarte, financiado pelo Ministério da Cultura, lembro de estarem 3 pessoas negras num grupo de 60 e tal pessoas, já não me lembro quantas, mas era muito, muito visível. E depois, pronto, há toda essa questão também do acesso ao ensino superior, que eu falarei mais tarde, mas que tem a ver com a base, não é, do problema e a raiz da questão, não é, a educação. Obrigada, Raquel. E sim, vamos voltar a este tema. Ouvindo-te falar, e antes de passar a palavra ao Jorge, lembro-me da importância que teve, não era um anúncio propriamente de emprego, era um anúncio de casting, à procura de atrizes para um espetáculo que foi apresentado no Teatro Nacional da Dona Maria II, e a importância que teve para muitas atrizes estar especificado, estar claramente dito que o casting estava aberto a mulheres, cis ou trans. Porque a própria experiência indica às pessoas que se aparecerem a um casting onde isto não esteja claro, provavelmente também não serão as pessoas em que a pessoa que faz o casting está à procura, ou que terá idealizado. E depois uma outra questão aqui, ouvindo-te falar, Raquel, que vamos tentar abordar na terceira parte desta nossa conversa, é a questão do quão inclusivos são nossos espaços, depois de talvez melhorarmos os anúncios de recrutamento, depois de tentarmos chegar às pessoas, até que ponto estamos preparados para as receber num ambiente realmente inclusivo e com condições de cuidado. Portanto, voltaremos a isso. Jorge, penso que as pessoas com deficiência na lei, naquilo que diz respeito no acesso ao ensino, etc., estão claramente referidas. Isto faz alguma diferença na prática? Ora bem, as pessoas com deficiência há uma particularidade, não é? Quer dizer, é que resultado das políticas assistencialistas que têm sido a norma até hoje, ainda hoje o governo incentiva algumas políticas assistencialistas e institucionalizadoras, leva a que as pessoas com deficiência, por um lado, seja um pouco uma população invisível e, por outro lado, seja uma população que não é suposto que trabalhe. Quer dizer, não há... enquanto que nós estamos aqui a falar sei lá, das questões raciais ou das questões de género, ou não sei o quê, quer dizer, todas essas pessoas é suposto trabalhar. Na área na deficiência, as pessoas com deficiência não é propriamente suposto que trabalhem. Aliás, nós brincamos às vezes, porque amigos que dizem, eu trabalho não sei o quê,
Diz, pá, que assim sempre estás ocupado. Que é o reflexo desta visão de que não é suposto. Assim, é preciso que estejam ocupados. Não é? E estas políticas assistencialistas, no fundo, daquilo que resultou é que a população com deficiência é necessário que tenha a barriguinha cheia e que estejam vaciadinhos. Se tiverem, pronto, então aí já chega, então sobrevivem, estão limpinhos e tudo bem. Nós, no CVI, no Centro de Vida Independente, devo dizer que somos das poucas associações que é composta de todos os órgãos sociais apenas por pessoas com deficiência, e nós valorizamos muito isso. Nós não somos uma associação para pessoas com deficiência, somos uma associação de pessoas com deficiência. E quando recrutamos alguém, quer dizer, nós somos uma pequena associação, também não temos assim tanta gente quanto isso. E quando recrutamos, nós temos usado a frase de incentivamos candidaturas de pessoas com deficiência. Mas eu penso que isto não influencia coisa nenhuma. Porque a grande dificuldade resulta exatamente destas características de que é a população das pessoas com deficiência, que são normalmente pessoas com baixa escolaridade, sem prática nenhuma de exercício de uma profissão. Quer dizer, a nossa dificuldade muitas vezes é não fazer tokenismo. Quer dizer, é não contratar a pessoa só porque tem uma deficiência e para tê-la lá no escritório, é um cantinho, porque depois há muito poucas pessoas com deficiência qualificadas para exercer determinadas, pelo menos as coisas que nós queríamos fazer. Né? E temos muita dificuldade, muitas vezes, no recrutamento. E claro que nós gostaríamos era ter condições para receber pessoas, mesmo sem grandes qualificações, e que as pudéssemos acompanhar no seu crescimento como profissionais. Mas nós não temos realmente condições para fazer isso. Isso é uma coisa que é necessário fazer para esta população que realmente não está preparada para enfrentar, em muitos casos, eu não quero generalizar, mas em muitos casos não está preparada para enfrentar um bocado de trabalho. Eu diria e perguntaria quais são as escolas, por exemplo, de ensino artístico, sei lá, ao nível do teatro ou da dança ou do cinema, que estão preparadas para receber uma pessoa com deficiência. Eu lembro, eu sou arquiteto de formação e durante muitos anos andei a trabalhar na área da acessibilidade e lembro-me que não há muito tempo, quando se falava da acessibilidade a um teatro, era a acessibilidade à plateia. Quer dizer, não se pensava sequer na acessibilidade ao palco, nem na acessibilidade aos bastidores, quer dizer, aos camarins, muito menos. Quer dizer. Eu lembro-me de ter estado a trabalhar num projeto de acessibilidade ao Maria Matos, e quando eu comecei a falar em tornar os camarins acessíveis, quer dizer, aquilo era um bocado estranho. Isto já há muitos anos. Infelizmente o projeto nunca foi feito. Mas é um facto, quer dizer, que por muito boa vontade, às vezes, que exista por parte de instituições para receber, por exemplo, pessoas com deficiência, ou não há condições para as receber, e é necessário criá-las, ou também realmente deve ser difícil o recrutamento, dadas estas limitações todas que eu já referi. Quer dizer, e que resultam de não haver ensino profissional inclusivo, a própria escola inclusiva que tanto falamos não é tão inclusiva assim, também não prepara os jovens para uma atividade profissional a seguir, porque nós vemos muitas pessoas com deficiência acabam o ensino obrigatório, a única saída é ir para um CAU, que é para atividades ocupacionais, que no fundo é a ocupação de tempos livres, quer dizer, não é uma saída que seja profissionalizante, de maneira que há muito a fazer para além da disponibilidade para integrar e para praticar
no fundo, políticas de recrutamento equitativas, para além disso é preciso fazer muito mais antes para criar as condições para que isso seja realmente uma prática. Claro, e já vamos abordar melhor esta questão. Dizer só que ainda hoje é uma grande surpresa quando se fala na acessibilidade nos bastidores, ainda hoje. Ainda hoje? Mas sim, mas pelo menos estamos muito mais conscientes em relação à relação com o público, o chamado público e a plateia, e aos poucos começa-se a haver uma maior consciência em relação a outros passos, podem ser os passos de gestão, os passos da equipa em geral, não é? E inclusivamente dos artistas. Obrigada, Jorge. Vejo que a Marta agora está mais tranquila e provavelmente poderá intervir. Marta, a vossa experiência em relação aos anúncios, os parágrafos, etc. Então, primeiro pedir-vos desculpa, espero que me consigam ouvir bem. Conseguem? Relativamente bem, acho eu, sim. Ok, pronto. Pedir-vos desculpa pelo atraso, estou num sítio muito bonito, mas com poucas questões de internet. Mas para vos dizer, a experiência da ILGA é principalmente no trabalho direto com as empresas, acima de tudo, tem muito na necessidade desta consciencialização de que é preciso ser visível que somos uma empresa inclusiva, não é? Nesta lógica. Isto é válido para empresas, mas também para entidades públicas que cada vez mais têm este parágrafo nos seus processos de recrutamento. A questão é como é que constroem esse parágrafo e depois se vivem à altura das expectativas que esse parágrafo cria, não é? E a questão tem muito a ver com esta. Não vale a pena termos um parágrafo que é inclusivo e que nomeia especificamente determinadas características identitárias de comunidades particulares, se depois não há uma correspondência no local de trabalho, se não há políticas de diversidade e inclusão e se esse trabalho todo não é visível. E muitas vezes, nós há pouco tempo tivemos um processo de recrutamento próprio, que também não é muito comum em ILGA, não temos essa capacidade, mas pusemos pela primeira vez, ou seja, não tínhamos um recrutamento há imenso tempo, e foi a primeira vez que fizemos um recrutamento através do LinkedIn, portanto foi testar a plataforma para nós, até como entidade empregadora. E foi interessante perceber que mesmo as próprias pessoas da comunidade, para elas foi importante estar lá o nosso parágrafo no nosso anúncio, enquanto talvez fosse óbvio, não é? Que as pessoas, pelo menos as pessoas LGBTI, as pessoas LGBTI de determinadas comunidades particulares, fossem, obviamente, pessoas que estivessem incluídas e dentro das nossas políticas de diversidade. Mas não, ou seja, tivemos o feedback de algumas pessoas a dizer que para elas foi mesmo importante que aquele parágrafo lá estivesse. Agora, temos experiências em acompanhar casos, nós temos um serviço de apoio jurídico que acompanha muitos casos de discriminação em contexto de trabalho e nós muitas vezes temos a felicidade de trabalhar com a própria empresa onde houve esta queixa para melhorar as suas políticas de diversidade e inclusão e antidiscriminação. E a verdade é que depois aquilo que nós vemos é isto, ou seja, muitas vezes estamos a falar de multinacionais que têm uma política de diversidade que é transcrita para o português e, portanto, a questão é só da absorção, mas depois não há uma mudança corporativa, não é? Dentro do local de trabalho. E a pessoa candidata achando que está a candidatar-se a um local que vai ser inclusivo, que vai ser respeitador da diversidade e depois encontra questões tão simples como a utilização das casas de banho, não é? No caso de uma pessoa estar a fazer uma transição no local de trabalho. E que não há menor receptividade da empresa para acomodar as suas especificidades. E há pouco tempo acompanhámos um caso que nunca tinha acontecido previamente, mas acho que é importante partilhar convosco, de um centro de formação, em que a pessoa é uma pessoa não binária, portanto há aqui questões da maneira como o seu nome próprio, de alguma forma, faz com que as pessoas tenham uma percepção sobre a sua identidade, e a pessoa pediu para alterar no currículo como é que era o seu nome próprio. E não houve uma percepção do parte do centro de formação para entender a importância deste pequeno passo, que é fundamental e que no caso de um currículo, o currículo é próprio, não é? Mas como entidade que ajuda as pessoas a construírem os seus currículos para uma política de empregabilidade, não entender a importância que isto tinha. E até desaconselhou, no sentido em que disse, mas depois como é que as pessoas vão conseguir tratar, não é? Como é que se vão dirigir a si? Bem, nós temos essa possibilidade, não é? Eu tenho aqui o exemplo, a minha denominação aqui tem os meus pronomes. Isso de alguma forma indica como é que eu me identifico e, portanto, permite ter aqui uma linguagem como é que se devem referir
a mim ou sobre mim em contexto com outras pessoas. Nós ainda não estamos aí no sentido da percepção generalizada destas questões. Agora, como é que empresas fazem chegar a comunidades particulares? E vou dar o exemplo da ILGA. Nós, muitas vezes, o que disponibilizamos é a possibilidade de nos mandarem as vagas de recrutamento para nós fazermos chegar às pessoas da própria comunidade. Eu acho que isso é um passo muito importante, porque, como a Raquel dizia muito bem, às vezes há pessoas que estão completamente excluídas de alguns setores de empregabilidade. E, portanto, se não vier através de quem representa essa própria comunidade, fica muito difícil às pessoas conseguirem aceder a essas oportunidades de progressão de carreira, mas também de início de carreira, não é? E nós muitas vezes esquecemos isto, que é uma questão de início, mas também é uma questão de progressão. E, portanto, nós disponibilizamos esta porta, que é uma porta, não é perfeitamente acessível, porque nem toda a gente conhece a ILGA, naturalmente, nem toda a gente segue e está inscrita nos nossos newsletters, mas achamos que é uma forma de conseguir fazer chegar estas oportunidades de uma maneira direcionada e de alguma forma abrir o diálogo com as próprias entidades empregadoras, não é? Porque nós não divulgamos sem ter alguma noção de que há aqui um trabalho, um compromisso prévio. E eu acho que é esta ponta aberta de diálogo que cada vez mais faz sentido, porque pelo menos da perspectiva que nós temos, e a questão da diversidade, equidade e inclusão está muito na berra neste momento, em termos de políticas de empregabilidade, é que há interesse em ter estas conversas. Agora, se é ter a conversa do início ao fim, podemos discutir, mas pelo menos há uma porta aberta para o diálogo que para nós é muito importante. Obrigada, Marta. Poderíamos talvez passar para o segundo tema que gostaríamos de abordar hoje, que tem a ver com a formação, a profissionalização, a qualificação das pessoas, diretamente ligada depois aos processos de recrutamento, não é? Quem é que pode responder, quem tem condições para responder. De alguma forma, na Acesso Cultura estávamos mais conscientes das dificuldades que pessoas com deficiência têm tido no acesso, por exemplo, às escolas de ensino artístico, onde não cabe na cabeça de muitas pessoas que alguém com deficiência possa querer ser ator ou bailarina, etc. Mas, no meu caso pessoal, fiquei muito mais consciente também de outras ausências. Quando li o artigo da Paula Cardoso, acho que ela é jornalista, tinha acabado de lançar o Afrolink e foi entrevistada pelo Gerador. E aí ela questiona estas ausências. Em que momento é que deixamos de ver colegas, não é? Nas aulas, etc. Raquel, posso voltar a ti e perguntar por que hoje ainda não temos condições para uma pessoa se sentir aceite, segura, bem-vinda no ensino? Comecemos pelo ensino. Ok. Eu vou tentar ser breve, porque há aqui colegas que ainda não falaram, mas eu penso que tem a ver com aquelas questões do primeiro painel, não é? Representação e representatividade, não é? Se nós não nos vemos reconhecidos nos manuais escolares, se não temos professores com os quais nos identificamos, se nos concursos públicos para docência a nível universitário existe uma série de incongruências, para não dizer desonestidades, não é? É difícil, não é? Estamos a falar de toda uma engrenagem que está corrompida à partida. Acontece muitas vezes, não é? A nível de concursos públicos, serem feitos aqueles com fotografia, não é? As instituições universitárias portuguesas têm muito essa prática, que são péssimas práticas de recrutamento, muitas vezes inclui omitirem ou mesmo mentirem sobre os currículos dos candidatos, de maneira a facilitar uns em detrimento de outros. Depois temos a questão da sustentabilidade. Pegando o exemplo da Faculdade de Belas Artes, extremamente elitista do que diz respeito ao curso, à despesa dos cursos, não é? São cursos dispendiosos e é das faculdades com menos bolsas de estudo. Como é que um aluno que vem de uma periferia, que não tem condições económicas, se consegue manter ao longo de 4 anos com motivação, com meios de sustentabilidade para terminar o curso, não é? Também é essa questão, depois que temos de cruzar as populações com baixa renda, com populações racializadas, com populações de deficiência, pronto, e o acesso vai sendo cada vez menos. Dando assim exemplos positivos, para ser também um debate construtivo, há um exemplo muito bom de plano de ação antirracista no Reino Unido, da Trinity Laban. Por acaso faz parte de uma colega nossa da UNA, que é a Vânia Gala, e nesse projeto nós vemos um esforço efetivo de criar um programa que vai desde o currículo à pedagogia, à questão de comunicação, de recrutamento, de formação,
para combater desigualdades sociais. Então, parece-me também que a diferença está no esforço que é colocado em reconhecer o racismo estrutural e em criar medidas concretas para o seu combate. Só dizer mais uma coisa antes de parar, que, na verdade, as cotas e todas estas formas de pensar o ensino, pensar o setor artístico, não são novas, não é nada de que nós estamos a criar, não é? Existem vários exemplos que nós vemos no Brasil, em vários países da Europa, em que se comprova, inclusive, que o desempenho dos estudantes cotistas é superior aos dos não cotistas, não é? Essa ideia da meritocracia, de que estamos a facilitar pessoas que não têm condições para. Mas, na verdade, o que se prova é que não há uma falta de capacidades, mas sim uma falta de oportunidades. Não é? Obrigada, Raquel. E referir aqui, falaste na fotografia, mas podemos falar de outras coisas, e a Luísa Barbosa Cardoso fala também da questão da idade, que por alguma razão aparece nos currículos que enviamos quando respondemos a anúncios. Portanto, a fotografia e a idade, o nome pode ser fator de exclusão, só o nome de uma pessoa, a morada de uma pessoa pode ser fator de exclusão, e a verdade é que nenhum destes fatores é relevante para o recrutamento, necessariamente, não é? A não ser as capacidades, a preparação, a experiência profissional, etc., de uma pessoa. Então, voltaria agora aos colegas mais ligados às questões de gestão dos espaços culturais e, concretamente, da gestão de recursos humanos. Se concordarem, não vamos falar de discriminação positiva, porque não deixa de incluir a palavra de discriminação, mas falar de ação positiva. Passava primeiro a palavra a Susana Simplício e ao Rui Catarino, representam duas entidades que se aventuraram, que arriscaram, não é? Tiveram a coragem de avançar com uma ação positiva. No caso do Dona Maria II, em relação a pessoas com deficiência, ou seja, para além do tal parágrafo de que falamos, garantia a entrevista a uma pessoa com deficiência desde que cumprisse os requisitos. Parece-me que correu bem, o Rui Catarino agora vai falar melhor, e também o caso do Alcântara, que fez uma ação positiva em relação às pessoas negras, que não correu tão bem, e gostaríamos também de ouvir a Susana sobre isso. Rui, queres começar? Sim, posso começar, certamente. Boa tarde, obrigado Maria, obrigado à Acesso Cultura pelo convite para estar aqui nesta mesa redonda, vá. Cumprimento os meus colegas de painel. Bom, para já só muito genericamente, para mim, enquanto gestor cultural, e antes de falar sobre a experiência do Teatro Nacional Dona Maria II, é absolutamente essencial estar aqui, não é? É essencial estar à mesa onde pessoas que, por um lado, têm muito mais experiência com estas questões do que nós, e por outro lado, são os destinatários da discriminação, bom, muito genericamente do que o nosso sistema social faz entender em termos daquilo que é percursos de exclusão e de impossibilidade de equidade, é absolutamente essencial. E, portanto, eu encaro isto como, se falava há pouco, como quase e aqui não estamos a remunerar as pessoas, mas como um processo de consultoria informal que nos ajuda a pensar, primeiro de uma forma mais genérica sobre estes assuntos, para depois podermos encontrar os melhores caminhos para lá chegar. Porque há esta absoluta necessidade de reconhecer que tudo aquilo que tem vindo a ser feito, e quer dizer, e eu não consigo deixar de olhar para nós que aqui estamos nesta conferência como, perdoem-me a expressão, mas como uma certa vanguarda neste assunto, pelo menos no setor cultural em Portugal, e pensar que aquilo que nós fazemos é tão pouco. É tão pouco, é de facto muito pouco. E não há desculpa para isso ser dessa forma. Podemos todos falar sobre a falta de financiamento, as limitações que a lei nos impõe, nomeadamente às entidades públicas, sobre toda uma série de questões estruturais ou mais conjunturais que dificultam uma ação mais clara nestas áreas, mas para mim é muito claro que isso são sempre elementos muito minoritários naquilo que são as verdadeiras razões para que a situação ainda seja a que é. E que daria toda uma outra discussão. Depois deste introito um bocadinho
pessimista, vá. Sinto também, de qualquer forma, que dentro desse contexto há entidades que têm feito um esforço, e falar de esforço em face da situação que vivemos pode ser um bocadinho, se calhar até hipócrita, mas que há entidades que, apesar de tudo, tentam. Pronto, tentam. Não vou falar de esforço, vou falar de tentar. Já se falou de alguns exemplos aqui, não entendo que sequer a experiência do Teatro Nacional da Maria II possa constituir exemplo dessas boas práticas, mas tentamos copiar quem vemos a fazer o que achamos que é bem feito, tentamos informar-nos sobre o que é que faz sentido, o que é que não faz, tentamos compreender o contexto no qual estamos a laborar, para então produzir um caminho que, não sendo revolucionário, possa constituir uma evolução sobre aquilo que vemos que é o que está errado nesta sociedade. Tá. Pronto, e agarrando àquilo que a Maria estava a pedir, na questão de um caso particular, 2 casos em particular, só muito rapidamente, nós no teatro fizemos dois processos de recrutamento, e a questão dos processos de recrutamento é em si só processo de recrutamento no sentido de aberto, com anúncio, que não seja destinado a uma pessoa em específico ou para cumprir qualquer checkmark de que fizemos, mas já tínhamos a pessoa, ou que seja, em muitas entidades, e confesso, às vezes até no Teatro Nacional da Maria II, porque por conveniência, embora tentemos menorizar isso tanto quanto possível, há uma outra circunstância para contratos de muito curta duração ou para coisas concretas, em que contratamos diretamente uma pessoa sem abrir um concurso, mas sempre que a perspectiva é de um contrato de trabalho sem termo, temos aberto esses concursos. Recentemente, 2 desses concursos passámos a pensar um bocadinho melhor estas questões da inclusão, e incluímos o tal parágrafo sobre o independentemente de, que eu também acho triste que tenha sequer que ser referido, mas pondo as coisas no prato da balança, achamos importante referi-lo, porque sabemos bem que há muitas pessoas que veem. Bom, primeiro, há muito mais pessoas que não veem o anúncio do Teatro Nacional da Maria II, e depois, das que vêm, muitas acharão que nunca seriam uma boa candidata para essa função, por razões várias, identitárias ou outras, e portanto achamos importante referi-lo. Obviamente tendo esse conhecimento de que era tão bom que não fosse preciso. Implementámos uma medida que achámos segura, digamos assim, de ação positiva no que diz respeito às pessoas com deficiência, como a Maria referiu, de que os critérios de seleção, o perfil funcional, etc., de que as pessoas que cumprissem o requisito, as pessoas com deficiência que cumprissem o requisito, que passariam diretamente à fase de entrevistas, os requisitos do perfil funcional e de experiência, etc. E mesmo isso achamos que é lá está, dentro daquilo que se falava em painéis anteriores sobre a hierarquização da exclusão, não é? Se calhar a das pessoas com deficiência é aquela que, apesar de tudo, está mais socialmente aceite que a quem sejam dirigidas medidas de ação positiva. Embora eu tenha uma história engraçada muito rápida, uma história muito engraçada sobre uma pessoa que foi confrontada com uma pessoa da área financeira, portanto um artista que foi confrontado com uma pessoa da área financeira, em que se negociava ali uma remuneração, e essa pessoa da área artística tinha tido uma doença grave, não visível, e tinha incapacidade superior a 60%, e portanto, como argumento de negociação do cachê ou da remuneração dessa pessoa, a pessoa da área financeira atirou para cima da mesa o facto de essa pessoa, por ter incapacidade superior a 60%, pagar menos IRS do que as pessoas normais, e que, portanto, não precisava de um cachê tão elevado. Pronto. E, portanto, mesmo a deficiência, apesar de hierarquicamente naquilo que são a aceitação social das medidas de ação positiva, achamos que é aquela que está mais avançada, digamos assim, ainda se defronta com questões como esta. E, portanto, do nosso lado, neste processo de recrutamento, aquilo que fizemos foi essa
pequena medida de ação positiva, que produziu um resultado. É claro que a amostra é muito pequena, foram 2 processos de recrutamento, mas muito diferentes um do outro, porque um era bastante aberto em termos daquilo que pedíamos do perfil da pessoa, o outro era bastante mais direcionado. Nesse que era muito aberto, tivemos 1.300 candidatos, 1.344 candidatos, candidataram-se 19 pessoas com deficiência, o que corresponde a 1,41%. Portanto, tendo em consideração que os números dizem que cerca de 30% da população portuguesa vive com uma deficiência, é óbvio que não chegámos nem de perto nem de longe a uma representatividade. E depois no outro processo tivemos muito menos candidaturas, 278, e 4 de pessoas com deficiência, o que corresponde a 1,44%. Portanto, apesar de números muito diferentes, ali o 1,4 foi a taxa de resposta, ou taxa de candidatura de parte das pessoas com deficiência. Em ambos os processos, uma pessoa com deficiência, por cumprir os requisitos, passou diretamente à fase de entrevistas. Infelizmente, em nenhum dos 2 processos, a pessoa com deficiência foi a mais bem classificada em relação aos requisitos e, portanto, não pudemos oferecer-lhe a posição. E aquilo que nós aprendemos com este processo é que, por um lado, o internal selling, desculpem lá a expressão, mas o convencimento interno da estrutura de que fazia sentido não só incluir a frase do independentemente, mas também a frase de as pessoas com deficiência que cumprem os requisitos passam à fase de entrevistas, não foi óbvio. Não quer dizer que tenha sido muito difícil, também não foi extraordinariamente difícil, nada que uma conversa de uns minutos não resolvesse, mas que nos prova o quão impreparada uma estrutura como a do Teatro Nacional Dona Maria II, que já há muitos anos esta parte leva bastante a sério no que diz respeito àquilo que é tradicionalmente feito pelas instituições culturais, que é o lado do público. Leva muito a sério a questão das acessibilidades e tem um trabalho importante, julgo eu, obviamente sempre insuficiente, desenvolvido nesta área, mesmo numa instituição como o Teatro Nacional, com todos os recursos que tem, que nunca são suficientes, mas que são muito mais do que a maior parte das instituições culturais em Portugal. Eu nem sei como qualificar, mas esta dificuldade em lidar com a questão perdoem-me se a nomenclatura não for a mais correta, mas bom, e são 30%, portanto não é próprio, é uma minoria, mas não é assim tão pequena, mas o quão impreparados estamos para lidar com aquela minoria cujas medidas de ação positiva, quer na lei, quer socialmente, são as mais aceitas. Quanto mais em relação a tudo aquilo que nós colocamos em frente ao independentemente de, e depois as características que decidimos apresentar e que são transversais à maior parte das entidades que têm feito isto. O que é que nós fomos fazer? Fomos copiar quem já estava a fazer isto, fomos ver em Inglaterra como é que é enunciado, fomos pedir ajuda à Acesso Cultura mas como é que devemos formular esta frase, e depois não ficámos só pela frase, claro que fomos contactar entidades que representam, de certa forma, estes grupos que queríamos atingir. E não me vou estender mais, queria só dar-vos esta nota. Obrigada, Rui. Passava também a Susana, gostava de ouvir a Francisca também sobre esta questão da ação positiva, como é que acha que é entendida, compreendida, mas primeiro talvez ouvirmos a Susana sobre a experiência do Alcântara, depois passávamos a Francisca. Sim, vou tentar ser mais sintética possível. Então, boa tarde. Eu estou aqui em representação do Alcântara, sobretudo para falar da experiência, da primeira experiência que nós fizemos, também de ter um recrutamento que fosse mais acessível. Esse recrutamento passou primeiro, foi para a área administrativa e passou primeiro para uma questão que era de retirar alguns preconceitos, como aquilo que também a Maria estava a falar, da questão de não pedirmos o currículo, de não pedirmos carta de recomendação. Passámos o formato para um formulário onde teriam os requisitos obrigatórios que teria que ser cumpridos
e recusámos, apesar de termos pedido para não enviarem currículos, houve muita gente que mesmo assim enviou os currículos, mas nós ignorámos esses currículos, porque há questões, exatamente como a Maria estava a dizer, uma fotografia, uma morada, seja lá o que for, é o suficiente às vezes para criar barreiras e mesmo preconceitos, não é, de leitura. Fomos tentar pegar também alguns exemplos que já existiam noutros países e alguns manuais que também falavam sobre isso, não é? Então fizemos um bocado um trabalho de pensar o que é que efetivamente é a informação que nós precisamos para recrutar alguém, seja no que for, não é? E então direcionar questões mais específicas e requisitos mais específicos que as pessoas ou bem que cumprem ou bem que não cumprem. E claro, depois aí há toda uma outra questão que lá está, tem a ver com as questões que já se falaram hoje ao longo de toda esta conferência, não é? Que é como é que as pessoas também chegam ali. Também tentámos, de alguma maneira, introduzir também a questão do pronome, que achamos que também é importante, e a questão também de fazermos chegar os anúncios a mais sítios, não é? De incluir na nossa base de dados de divulgação outros locais possíveis de divulgação, de forma a conseguirmos chegar ao máximo de pessoas possível. Tentámos replicar também isso no processo de recrutamento a seguir da área de produção para o festival que agora vai decorrer. Pronto, mas o que foi exatamente aquilo que a Maria está a querer que a gente dê aqui como exemplo foi a questão de termos tentado introduzir à semelhança um bocado do que é o normal a nível que é muito normal encontrar esse direito de preferência na área da deficiência, tentámos incluir isso, mas numa ação afirmativa de dar a possibilidade às pessoas negras de poderem dizer eu quero fazer a entrevista, cumprindo todos os requisitos, eu quero ser entrevistado. E rapidamente depois tivemos feedback de várias pessoas, não é? Inclusivamente também da Raquel Lima, que também está aqui e que também trabalha também de perto connosco, não é? De que não estava a ser bem recebida esta ação que estava a ser feita e rapidamente tirámos e também depois publicámos um pedido de desculpas de não termos conseguido fazer isto de uma forma que se calhar tem que ser mais bem pensada, não é? Pronto. Por outro lado, nós também compartilhamos aquilo que também se ouviu de manhã, não é? Da parte até das auroras, não é? Que é sentir esta urgência, não é? De começar a acontecer coisas e que comecem na prática também a acontecer coisas. É claro que o Alcântara também já trabalha a outros níveis, tanto na sua programação, como mesmo nos convites que faz diretamente, seja a artistas, seja a técnicos de várias ordens, moderadores, há essas questões, não só a nível raciais, mas também a outros níveis, não é? Já há essa preocupação e há uma preocupação também interna. Pronto, e somos uma equipa pequena que também estamos a aprender e também estamos com muita vontade que comecem a haver esta visibilidade e aplicabilidade e queremos trabalhar em conjunto com todas as pessoas que nos possam ajudar nesse sentido, porque temos mesmo muito essa vontade. Susana, achas que podemos ser um bocadinho mais concretos em relação ao que não foi bem recebido, em relação àquele anúncio, da forma como foi feito, e também se tiver a oportunidade, entretanto, de discutir mais, de perceber o que é que poderia ter sido feito em vez do que foi feito? Podes falar-nos um bocadinho sobre isso? Pronto. Acima de tudo, assim, houve pessoas que efetivamente pediram aquela preferência, aquele direito de preferência. Houve pessoas que pediram e nós mantivemos esse compromisso na mesma para com essas pessoas. Mandámos depois um e-mail a dizer que, pronto, tínhamos tido esta situação, não é? Que já não iríamos dar continuidade a esta ação, mas que nos comprometíamos para as pessoas que tinham efetivamente pedido esse direito de preferência de manter as entrevistas.
Por acaso não foi nenhuma dessas pessoas que foi selecionada, mas por outros motivos, pronto, porque depois há uma entrevista, não é, com algumas pessoas que foram selecionadas da listagem de pessoas que se candidataram. O que nos apercebemos é que, pronto, também, entretanto, nessa altura coincidiu estar a ser constituída a UNA, não é? E com quem nos comprometemos a trabalhar e esperar, porque também há aqui um processo da própria UNA que também está a ser feito, não é? De trabalho, para também nos apresentarem também um orçamento para podermos trabalhar melhor estas questões, não é? Portanto, tudo isto que temos estado aqui a falar é este o intuito, não é? É este o percurso que estamos a tentar fazer. Pronto. Em relação à recepção, a gente não estava a ter, nós não teríamos percepção do que é que se estava a passar se não tivesse sido de alguma maneira comunicado a nós, porque essa reação não foi pública, não foi propriamente pública. Ela chegou-nos através de outras vias mais informais. Talvez também a Raquel possa ajudar um bocadinho aqui, Sim, só eu para acho que sermos sim. sucintas, o que é que não foi bem recebido, o que é que magoou, o que é que incomodou, o que é que acharam que as pessoas acharam que não estava bem. Vou tentar recordar-me. As reações foram públicas, sim, porque a Ariana Furtado, por exemplo, fez um post no Facebook sobre isso. Okay. Mas o que mais me entristeceu neste processo, e eu não tenho problemas em dizer isto porque o David e a Carla sabem, foi que nós tivemos o cuidado de nos enviar algumas dicas antes mesmo do anúncio, de forma informal, uma consultoria informal entre também amigos, não é? Porque temos esse percurso em conjunto. E uma das coisas que dissemos ainda antes deles terem publicado foi que a palavra inclusão e a palavra diversidade devem ser problematizadas e contextualizadas para não se banalizarem. E se a política tinha a ver com pessoas negras, era muito importante enquadrá-la dentro de uma medida de ação positiva que reconhece o racismo estrutural em continuidade com o colonialismo. Eu acho que isto é muito importante porque às vezes a não explicação e o não enquadramento permite-nos mais uma vez de ver estas medidas dissociadas de um histórico que é super importante, né, que é a origem do problema. Depois também falámos sobre focar nas competências e no perfil. Eu não sei bem o porquê de não pedirem CVs, mas achávamos que era mais interessante, em vez da publicação dessa intenção de forma explícita, o candidato poder responder facultativamente a perguntas sobre questões de étnico-raciais, nomeadamente no formulário de consentimento de dados, numa fase posterior, e que fosse preenchido juntamente com a candidatura, ou seja, esta opção protege as pessoas negras e racializadas nesta fase estranha em que estes anúncios aparecem de uma forma às vezes irresponsável, e para que não fique publicamente a ideia de que a pessoa é contratada por ser negra. A pessoa é contratada acima de tudo porque tem competências, tem formação e tem as ferramentas necessárias para a função, não é? E depois nós achamos que é mais uma questão de política interna, não é? O verdadeiro compromisso do Alcântara ou de qualquer outra estrutura tem que ser uma política interna e de intenção, não é? Tem que haver uma intencionalidade que é explicada num tal formulário às pessoas que se candidatam. Esta abordagem faz sentido, lá está, se estas oportunidades forem abrangentemente divulgadas, forem segmentadas para públicos específicos. Eu sei que houve um esforço, mas ainda assim acho que tem que haver mesmo um trabalho mais de formação e de descentralização. E finalmente eu lembro de dizermos à equipa do Alcântara que nós vivemos esta fase em que o racismo está trend, não é? Pode não ser o caso, mas há sempre uma vontade das pessoas serem pioneiras das ações afirmativas, publicarem convocatórias e anúncios por questões mais egóicas do que um compromisso genuíno. E muitas vezes estão a deixar os candidatos desprotegidos e em exposições desnecessárias que acabam por legitimar mais dinâmicas do white saving do que outra coisa. Queres explicar o termo, Raquel? Porque nem todas as pessoas sabem o que significa white saving e talvez pedir-te para concluir, para passar a Francisca. Sim, tem só a ver com esta ideia, não é? Que vem muito da supremacia branca, de que podem solucionar os problemas da população negra, mas que estão mais preocupados em afirmar-se através desses
apoios, digamos assim, assinarem por baixo, reconhecerem uma autoria no processo, mais do que o processo em si. Ou seja, a ideia do Salvador Branco é a ideia assistencialista, humanitarista, que está na base de todas as políticas neocoloniais que conhecemos. Obrigada, Raquel. Queria Acho que só ficou mais dizer, claro também. Sim, Maria, Susana? queria só concluir. Quando eu disse há bocado de pública, queria mais dizer no sentido que não foi dirigida diretamente a nós Ao Alcântara. pronto, foi mais... Foi que sim, quer comentada, dizer, mas não diretamente convosco. Exatamente, Ok. mais nesse sentido, não queria dizer tanto publicamente. tá. Mas sim, nós acima de tudo admitimos e estamos a tentar trabalhar nesse sentido, não é? É assim que às vezes as coisas começam, não é? Sim, obrigada, Susana. Obrigada. Francisca, passava agora para si e essa questão da ação positiva, da sua experiência, e já esteve em vários lugares, como é que acha que está a ser encarada ou compreendida pelo nosso meio e por quem trabalha em recursos humanos e não só, também quem se candidata, e porque de manhã levantou também a questão houve tentativa, houve ações que começaram com a melhor das intenções e que não correram bem, como é que podemos lidar com as falhas? Olá a todos, deixem-me agradecer o convite e agradecer esta iniciativa mais uma vez da Acesso Cultura, que ao longo dos últimos anos me tem ensinado tanto, mas eu confesso que então agora neste painel recente estou cada vez mais confusa e mais perdida, portanto preciso mesmo que me ensinem muita coisa. Portanto, partindo do pressuposto, e eu vou dizer já que para mim é um pressuposto certo, que tudo o que está a ser dito de falta de representatividade, necessidade de reparação, necessidade de acessibilidade, para não usarmos a palavra inclusão, como temos visto, que tem um sentido negativo ou menos positivo e que nos faz, ou que acicata um bocadinho a desconfiança daquilo que ainda agora a Raquel estava a dizer, não é? Que é por melhores que sejam as intenções, corremos o risco de encaixar em conceitos que acabam por ser mais negativos que positivos, como o conceito que agora estava a ser explicado, do white saving. Na minha perspectiva muito pessoal, o que eu quero é chegar aos resultados, neste caso, como acho que é tão urgente, e acho que precisamos todos nos focar em chegar a resultados. Portanto, neste caso, a questão, o parágrafo nos recrutamentos nós já temos há muito tempo, mas quem faz recrutamento sabe que não serve para nada. Eu não consigo chegar ainda de forma suficiente às minorias que queremos ver representadas nas nossas instituições e que é urgente que sejam representadas nas nossas instituições, pela legitimidade que têm, pela representatividade que é urgente assumir. E focando naquilo que a Maria está a dizer, as ações positivas são uma ferramenta, e são uma ferramenta que vai ser sempre contestada, vai sempre haver a questão que a Raquel estava a dizer, vai-se dizer porque é que estamos a Maria não quer que eu use a palavra discriminar, eu não sei usar outra, porque é que estamos a discriminar positivamente determinadas pessoas em detrimento de outras, é porque elas precisamos de compensar a falta de representatividade, e portanto é isso, no meu caso, que eu pretendo. Portanto eu quero, nos processos de recrutamento, quero ter mais candidaturas de pessoas que representam minorias ou que se sentem subrepresentadas, e depois vão entrar, ou são, lá está, discriminadas positivamente e passam, como fez a Dona Maria, diretamente às entrevistas que cumprem os requisitos mínimos, e claro que numa entrevista se calhar há outra possibilidade de apresentação e de combate a tendências de má avaliação que possa ter num papel, seja ele um currículo ou seja ele um formulário. Eu preciso de chegar, portanto, preciso de ajuda das associações que representam essas instituições, preciso fazer um processo de recrutamento que não seja mal entendido, como aconteceu com a Alcântara, que seja contextualizado, que seja robustecido por uma intenção, não é? Pela demonstração da intenção robusta que está atrás. Faz lembrar um bocadinho, andando um bocadinho para trás, nos primeiros anos de aprendizagem com a Acesso Cultura, eu lembro-me de aprendermos quando estávamos na fase de tornar acessível aquilo que fazemos para o público, no caso ainda no Teatro São João, de ter percebido logo nas primeiras formações que não bastava, por exemplo, ter LGP em todos os espetáculos. Porque se eu pura e simplesmente passamos a ter LGP em todos os espetáculos, não foi por isso que a comunidade surda apareceu de repente na bilheteira do São João e passou a comprar os bilhetes para os espetáculos. Foi preciso... LGP é língua gestual portuguesa, só para pôr por extenso, desculpa. Sim, mas...
E, portanto, foi preciso fazer um trabalho e gerar confiança. Eu, no fundo, eu acho que há aqui uma... Eu estava a ouvir tudo isto, eu acho que há aqui um problema de confiança. Nós precisamos gerar confiança. Gerar confiança em quem está a ler o nosso processo de recrutamento, o nosso anúncio, gerar confiança nas instituições que nos podem ensinar a fazer as coisas bem, lá está, para não acontecer situações como aconteceu com o Alcântara e como todos os dias pode acontecer com qualquer um de nós. Portanto, precisamos gerar confiança mútua para avançarmos rapidamente, para sairmos da teoria, que ainda estamos tão atrasados que ainda precisamos de ouvir imensa teoria. Eu sinto isso, pelo menos, no meu caso. Preciso de ouvir tudo isto, acho que me faz bem todos os dias ouvir isto. Mas do ponto de vista mais profissional, não é? No sentido que a Raquel estava a dizer, fui imediatamente procurar a instituição que a Raquel falou e que anda à procura dos manuais de recrutamento inclusivo, mas eu sinto, não sei se é incapacidade minha, eu sinto que não me chega, eu preciso se calhar de me sentar com alguém da UNA, com a Maria, com o Jorge e de construir o processo de raiz, que é para eu... Mas para isso eu preciso gerar confiança para saber transmitir nesse processo de que a intenção não é de preencher cotas por preencher cotas, de parecer que estamos na vanguarda, porque acho que o assunto é importante demais para ser tratado com essa leveza e pelo menos os colegas com quem eu tenho falado, sei que os poucos que eu conheço, não conheço tantos assim, mas sei que essa é uma preocupação real e constante, muito por causa do trabalho que associações como a UNA e com a Acesso Cultura têm vindo a fazer, que nos alertam para aquilo que estamos a fazer mal e para os anos que temos de atraso. Portanto, eu, acima de tudo, o que eu queria muito era, portanto, apesar, sem desvalorizar minimamente, atenção, tudo o que estamos a falar aqui, que é muito importante, e que é importante, mesmo que já tenhamos ouvido, é importante reforçar e repisar, e eu precisava quase de construir, de fazer o que é preciso, de nos juntarmos para contratualizar, para construirmos um manual, basicamente, quase, tipo, não é unicamente isso, mas é um exemplo prático de um manual de recrutamento inclusivo para as instituições portuguesas no setor cultural. Seja para a minoria A, B ou C, ou para todas em geral, às vezes a intenção até pode ser para todas em geral e para nenhuma em específico. Estávamos a falar de 2 exemplos que foram concretamente a uma, mas a subrepresentatividade não se cinge a uma, pelo menos na instituição onde eu estou agora. Portanto, eu preciso de avançar para a representatividade de mais do que uma minoria. Portanto, preciso de agir rapidamente e preciso de saber como fazer de forma a não cair, lá está, nas situações em que temos falado e que eu acho que é importante falar, porque é com as falhas que nós aprendemos a corrigir para fazer direito. Obrigada, Francisca. Vamos passar primeiro a palavra ao Tiago Fortuna, que levantou a mão, e depois a Raquel, que quer reagir ao que a Francisca partilhou connosco. Tiago, queres ligar a tua câmara? Sim. Ok. Boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que acho este debate muito importante ter em 2021 e depois fazer aqui um bocadinho um fast forward, porque toda esta conversa me deixa muito inquieto no pós-recrutamento, quando recrutamos uma pessoa com deficiência. Porque, e é um bocadinho também para partilhar a minha experiência enquanto alguém que se desloca em cadeira de rodas e fui recrutado 4 vezes até hoje. Em todas elas, na verdade, foram propostas espontâneas que eu fiz e as entidades empregaram-me ou quiseram colaborar comigo em trabalhos, mas o que eu queria alertar aqui era para que, em primeiro lugar, que eu não vejo outras pessoas com deficiência no setor cultural a trabalharem. Eu acho que nunca me cruzei com nenhuma, além de mim, na minha experiência de 5, 6 anos. Em segundo lugar, que estas pessoas que dão este salto de fé connosco, e quando eu digo connosco, digo pessoas com deficiência, têm um grande rasgo e um grande nervo, porque elas estão a embarcar numa jornada connosco para desbloquear uma série de situações que estão impostas pela sociedade e pelas estruturas físicas onde depois as pessoas com deficiência vão trabalhar. E isto acaba por integrar-se num sistema muito complexo em que as entidades têm que fazer uma grande ginástica para conseguirmos todos
cumprir as nossas funções, e eu tive a sorte sempre de as cumprir com equidade e com compreensão de parte a parte, mas também temos que ter consciência que eu tive que abrir mão, e as pessoas com quem eu trabalhei tiveram que abrir mão de eu desempenhar a tarefa X ou Y, porque o espaço Z ou W não tinha capacidade para que eu desempenhasse as minhas funções. E isto torna-se muito complexo de gerir, porque, e é uma coisa em que eu estou sempre a batalhar, que é, nós temos um setor e temos muitas pessoas disponíveis, e vemos isto neste painel, mas depois falta-nos uma responsabilidade institucional à nossa sociedade de forma transversal para assumir que a acessibilidade e a inclusão, eu costumo usar a expressão inclusão, são uma necessidade, são uma prioridade, são direitos, e que temos que adressá-las de frente e agora, e não continuarmos dependentes da pessoa A, B ou C para fazer malabarismo e conseguir incluir a pessoa com deficiência para ela desempenhar o seu trabalho. E era aqui apenas dar esta nota, que eu acho que é importante nós também falarmos sobre isto neste debate. Obrigado. Obrigada, Tiago. Passava a palavra à Raquel para reagir a Francisca e depois ao Jorge. Sim, obrigada, Maria. E também agradecer ao Tiago, porque a intervenção dele faz muito sentido e no fundo também adapta-se a outros tipos de exclusão, não é? Eu fiquei só a tentar perceber, a Francisca dizia que estava a ficar confusa, eu não estava a perceber porquê, porque nós até acho que estamos a ter uma conversa que está a ser construtiva e esclarecedora. Mas a questão da gestão de confiança, não é? Como é que se geram confianças e nestas alianças? Eu acho que parte muito de existir um esforço contínuo e tendo em conta os privilégios que temos, não é? De acesso à informação, de aceder a essa informação. Porque o que não falta são convenções, não é? Convenção para a eliminação de todas as formas de discriminação contra mulheres, existe. A Convenção sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência, de 2009, existe. A lei que estabelece o sistema de cotas de emprego para pessoas com deficiência, ou seja, nós temos uma série de exemplos, eu tinha aqui mais, de como é que nós podemos pôr estas coisas em prática, adaptando a diferentes situações e conseguindo fazer uma pesquisa comprometida sobre estes assuntos, não é? E quando a Francisca diz, eu preciso saber como é que se faz, etc., eu acho que essa ansiedade é positiva, mas tem que ser direcionada para a leitura do que está à nossa frente. Porque realmente a cota racial não é uma invenção, como já disse, existe uma série de outros casos que têm posto isto em prática. Muitas empresas já adotaram uma política de diversidade e inclusão, sendo signatárias inclusíveis da Carta Portuguesa para a Diversidade. Essa equipa está aí também com o objetivo de ajudar as organizações a adotar estes princípios, apesar de serem voluntariamente, o que levanta-nos a questão do racismo, que não é voluntário, e há várias formas de fazer até no desporto, na saúde. O exemplo da NFL, que a nossa colega Andréia Coutinho trouxe ontem em reunião, é muito interessante. Eles disseram que tinha que haver a presença obrigatória de pelo menos uma pessoa negra ou de minoria étnica na fase final de recrutamento, ou seja, nas entrevistas. E passaram de 2 treinadores negros em 40 anos de história para ter 11 ou 10. Ou seja, às vezes não é a pessoa que nós queremos recrutar que tem esse lugar garantido, mas os lugares para a entrevista já devem ter representatividade, não é? Essa fase prévia, não é? Em relação a como é que a UNA pode fazer ou não consultoria, aproximar-se das estruturas, parece-nos a nós um bocadinho mais urgente ou talvez estrategicamente mais viável pensar na criação de uma comissão ou grupo de trabalho para a elaboração de cotas raciais para as artes, não é? Assentada em argumentos jurídicos e constitucionais. E isto porquê? Para consolidarmos políticas públicas a longo prazo e revisões ao sistema laboral e também nessa distribuição de verbas públicas do setor cultural. E a nossa ponte com a DG Artes e com o Ministério da Cultura foi realizada nesse sentido, não é? Como diz o Fanon, só faz sentido construir uma ponte se a ponte servir para quem está a construir, não é? Então, a consultoria às estruturas pontuais pode ser interessante também e também pode ser, inclusive, meios de sustentabilidade, mas um modelo de política pública para as artes vai ter que ser construído com várias pessoas diferentes, não é? Então, se calhar, contarmos com esse apoio dos parceiros e aliados,
não contarmos com a sabotagem ou a problematização de medidas como o subcritério da DG Artes, não é? Que eu acho interessante que se discuta, mas não de forma a questionar todo o sistema possível de cotas, não é? Então, acho que há várias formas de sentirmos confiança se estivermos todos a trabalhar no mesmo sentido e usar o nosso privilégio para fazer a pesquisa que é necessária sobre estes assuntos. Não sei se ajudei, Francisca. Vou pedir, sim, Francisca, ia pedir ao Jorge e ao Rui o favor de esperarem um bocadinho, passar a palavra diretamente à Francisca e depois à Mónica, se não se importarem, porque quis intervir também no painel anterior. Portanto, passávamos a Francisca, a Mónica e depois aos senhores. Sim. Eu vou tentar ser concreta, que é para ser muito clara. É precisamente a confusão, é porque a Raquel agora falou de uma situação em que houve uma ação positiva de discriminação para passar à entrevista um candidato ou 2 candidatos, já não tenho certeza se fossem negros, certo? Estava a falar de um exemplo positivo que fez crescer a diversidade na instituição que fez esse recrutamento. A minha questão, se calhar, é desconhecimento puro, porque a questão é porque é que nuns casos corre bem e noutros casos corre mal, como aconteceu no Alcântara. Porque, portanto, lá está, vimos todos a questão do processo de inclusão e como o fazer. E a cota positiva e estabelecer a cota é sem dúvida uma ferramenta essencial e eficaz nestas matérias, como aconteceu com as mulheres dirigentes, por exemplo. Agora, pelo que eu percebi, se calhar se eu percebi mal e falta-me informação, no caso do Alcântara, isso foi feito, mas não foi bem recebido. Eu posso responder, desculpa Maria, se estamos aqui no vai e volta. Pois é, só para esclarecer, porque eu acho que é importante, porque eu acho que há pessoas com essa dúvida. Se forem sucintas e claro, responderem a um ponto, sim, claro. Eu não faço ideia de como é que o processo da NFL acontece na prática, mas o contexto histórico e social dos Estados Unidos da América é completamente diferente do português. Então, as questões que se levantam sobre a forma como as pessoas negras são assimiladas no nosso sistema cultural são completamente diferentes do sistema desportivo nos Estados Unidos, não é? Em que o debate já é feito de uma forma em que o Black Lives Matter consegue movimentar e mobilizar movimentos a nível global. E, portanto, falar de raça em Portugal não é como falar de raça nos Estados Unidos. Eu acho que serve de exemplo porque estamos a falar de uma fase de entrevistas em que não temos que estar a publicar, a dizer publicamente este vaga é para a pessoa negra, mas estamos, enquanto política interna, a reservar esse lugar na fase anterior e a garantir que temos entrevistas diversificadas. Mas, pronto, só assim... Já percebi. Ok, agora percebi. Obrigada às duas. Mónica, passava a palavra a ti. Olá, viva, boa tarde a todos. Eu estou com um problema na câmara, portanto vou só falar assim, desculpem lá. Sim, claro. Sim, eu gostava de partilhar também um bocadinho aqui a minha leitura e apreensão. Nós também iniciámos, quando digo nós, é o Coliseu Porto AGEAS, iniciámos em 2020 uma estratégia que visava democratizar o acesso ao Coliseu, quer por parte dos públicos, quer por parte dos artistas e dos profissionais que nos visitam, e nessa medida pusemos em prática um conjunto de medidas e fizemos já em 2021 um processo também de recrutamento, no qual também incluímos o famoso parágrafo. Na verdade inspirámos em 3 ou 4 parágrafos que vimos, Dona Maria e vários outros, e incluímos e tivemos infelizmente o resultado que não esperávamos, que é não tivemos nenhuma candidatura de ninguém a quem esse parágrafo visava, que tinha como objetivo tornar um projeto de produção que estávamos a elaborar mais representativo da sociedade. Na região norte do país é muito difícil nós de facto implementarmos estratégias e consequentemente que elas alcancem os públicos-alvo a que se destinam, porque há ainda menos visibilidade de pessoas racializadas na sociedade. Contudo, nós quisemos muito fazer e estamos agora a deparar-nos com a necessidade de implementar estratégias ainda mais direcionadas e ainda mais e que venham a ser eficazes. Mas, de facto, quando se vê que um conjunto de organizações que já estão a fazer esse caminho e que se calhar menos bem ou de uma maneira que pode ser melhorada, são depois tão atacadas, parece-me realmente, há tantas outras, a grande maioria das instituições não tem essa preocupação, a grande maioria das instituições públicas na área da cultura e privadas também na área da cultura, e aqui na região norte nós temos várias, de grande dimensão, com imensa responsabilidade social, com imenso financiamento e das quais nunca tivemos sequer um sinal
de que têm uma preocupação do ponto de vista de democratizar o seu acesso, quanto aos profissionais, quanto aos públicos e visitantes. E, portanto, ver aquelas que estão, de facto, a tentar fazer passinho a passinho um caminho, serem tão visadas depois em processos em que parece que estão a ver tudo errado, a mim custa-me, e gostava realmente que daqui pudesse sair um bocadinho uma mobilização, no sentido de haver maior empatia e maior introajuda e compreensão. Estamos a navegar em águas que já deveriam estar muito mais transpostas, eu concordo com isso. Para mim não é novidade nenhuma este tipo de preocupações, trabalho nestas áreas há muito tempo, não é uma questão de moda, compreendo que para algumas entidades possa estar na moda, mas não é o que é, e portanto isso depois ser visto dessa maneira por parte dos principais envolvidos, de facto também causa-me um pouco de espanto, de preocupação, e realmente gostava muito de estar envolvida em processos que visassem, que voltássemos esta página de uma forma mais construtiva, porque temos um livro inteiro aberto ainda para virar e temos uma sociedade imensamente desigual, e isso sim é aquilo que nos deve unir na procura das soluções. Desculpem lá ter demorado tanto tempo e muito obrigada. Obrigada, Mónica, e esperemos que este encontro hoje nos permita avançar com alguns passos que tu agora indicaste. Vou passar a palavra ao Jorge Falcato. Obrigado. Pronto, eu há bocado falei um pouco das dificuldades todas que existem, mas eu também queria frisar uma questão. Se por um lado as pessoas com deficiência não é suposto trabalharem, isso leva a que também são aquela população, vá lá, o setor das minorias que mais apoios existem para a empregabilidade. Quer dizer, existem apoios para as empresas, existem majoração de apoios na situação de deficiência, existem cotas, aliás, dos promotores da lei, mas aquilo que se nota é que isso não é suficiente. E não é suficiente porque realmente eu acho que se sobrepõe a estes incentivos e a existência, por exemplo, de cotas que não existem para outras minorias, se sobrepõe o preconceito, se sobrepõe o tal convencimento que essas pessoas são menos capazes, são inábeis, são o que quer que seja. E isto leva-me também a comentar, que temos pouco tempo, aquilo que o Tiago Fortuna disse, que é muito importante, que é e depois da contratação. E realmente aí é preciso que as instituições tenham o conhecimento das necessidades das pessoas com deficiência. Porque não basta contratar, depois é preciso criar as condições para que estas pessoas tenham um ambiente de trabalho que lhes seja favorável, propício. Eu devo dizer que eu trabalhei como arquiteto, houve um período da minha vida que estive a trabalhar por conta própria. E era impressionante, quer dizer, as dificuldades que eu tinha que enfrentar. Quer dizer, não havia cliente nenhum que gostasse de um arquiteto que não conseguia entrar nas câmaras para discutir um projeto. Eu cheguei a abrir plantas de projetos da secretária do contínuo, ou ir para o café ao lado da Câmara, de maneira que há que depois também pensar que as instituições têm que também ter conhecimento daquilo que é a pessoa com deficiência, daquilo que são as suas necessidades, para depois poder enquadrá-la no trabalho. Mas já agora, Obrigada, Jorge. há pouco eu falava das pessoas, das fracas qualificações das pessoas com deficiência, mas também conheço pessoas altamente qualificadas que não arranjam emprego por causa do tal preconceito e da falta de condições para receberem estas pessoas do local de trabalho. Obrigada, Jorge. Passava a palavra ao Dino e peço-vos desculpa, mas tenho que desligar a câmara 30 segundos, está bem? Rui, avança, por favor.
Ok, só muito rapidamente em relação àquilo que o Tiago Fortuna disse e que agora o Jorge Falcato também referiu, não é? Que é o pós-recrutamento, e que na realidade tem a ver com o pós-recrutamento, mas tem a ver com tudo isto, acho eu, de que temos estado a falar, que é dá trabalho, não é? Dá trabalho, obriga as instituições a deslocarem recursos que podiam, e que são sempre escassos, obviamente, por definição, que podiam estar a ser aplicados noutras coisas, nestas, porque se entende que estas devem ter algum grau de prioridade dentro daquilo que é a missão que uma instituição cultural deve cumprir. E se calhar uma analogia um bocado má, mas é como a questão ambiental. Para salvarmos o planeta, nós vamos ter que abandonar alguns dos nossos confortos diários, porque senão isto não vai durar muito tempo, não é? E para sermos justos no recrutamento, na equidade, para fazermos um melhor trabalho nesta área, também vamos ter que abandonar alguns confortos e vamos ter que trabalhar mais do que aquilo que temos claramente trabalhado. No caso do Teatro Nacional Maria II, nós somos, o edifício é um edifício com enormes limitações em termos de acessibilidade, em termos de acessibilidade do público, neste momento já todos os espaços são acessíveis, mas só muito recentemente e por necessidade de programação é que, por exemplo, adaptámos, não tanto quanto gostaríamos, porque depois vêm problemas de conseguir empreiteiros, de fazer as obras no prazo em que temos um intervalo na programação durante o verão, etc. Adaptar um camarim para que uma performer, uma atriz com deficiência motora se possa apresentar no teatro em condições dignas, não é? Com autonomia, como deve ser, e da mesma maneira, para os processos de recrutamento que efetuámos, não teríamos os recursos de fazer a adaptação de todo o nosso espaço administrativo antes de recrutarmos alguém com deficiência motora, mas certamente que iríamos fazer as adaptações necessárias para que, se recrutássemos uma pessoa com deficiência motora, que essa pessoa pudesse aceder de forma digna ao seu espaço de trabalho. Felizmente, em 2023, vamos fazer uma obra grande nos espaços administrativos que passarão a ser, não digo 100%, mas muitíssimo mais acessíveis para membros do staff que necessitem de acessibilidade. Obrigada, Rui. Irei passar a palavra a Marta Ramos e depois a Raquel Lima. Se conseguirem, dava 2 minutos a cada uma para fazermos um pequeno intervalo entre este painel e o painel de encerramento. Pode ser? Obrigada. Obrigada, Maria. Eu queria só partilhar, porque eu acho que é importante que as entidades entendam que entidades públicas, privadas, também não há distinção, que isto é um processo implicador de crescimento. E, acima de tudo, implica estarmos receptivos e receptivas à crítica, não é? É porque é da crítica que se aprende, é de experiências que correm mal que aprendemos a melhorar. Não é, e tem muito a ver com estas questões, às vezes não falo em específico do caso do Alcântara, porque só tenho conhecimento dele agora e, portanto, não sei, mas da experiência da Ilga em algumas outras situações tem muito a ver com a expectativa que se cria nas pessoas destinatárias dos processos de recrutamento e, portanto, quando não corresponde à expectativa, havendo aqui uma primeira abordagem que não corre bem, ela é preciso ser denunciada para melhoria dessas práticas, acima de tudo, mas também muitas vezes tem a ver com a percepção das entidades, das próprias entidades que estão cientes o suficiente, que estão alerta o suficiente, que sabem bastante sobre o assunto. Nós, aquilo que mais ouvimos na nossa área de intervenção é as pessoas são todas iguais, não é? E, portanto, esta questão da representatividade sim é importante, mas não é pelas características identitárias das próprias pessoas. Completamente errado, não podia estar em maior desacordo, não é? E, portanto, a questão da representatividade tem a ver com reconhecer que não sei tanto sobre o assunto como as próprias pessoas. E, portanto, como é que eu posso contrariar esta falta de representatividade, a falta das próprias relações? Percebendo e falando diretamente com as pessoas, envolvendo-as na discussão, fazendo-as parte, inclusivamente, nos processos de decisão sobre como é que este processo vai acontecer. E em relação ao Norte ser um bocadinho mais difícil, às vezes um contexto mais difícil de intervenção, mas não é um contexto difícil de representação, no sentido em que nós somos um país relativamente pequeno, não é? E na área LGBTI em particular, o que mais há são concentrações de respostas no Porto e em Lisboa, mas nós conseguimos dar resposta ao país inteiro. E, portanto, não achar que coletivos informais, por exemplo, que têm um papel determinante e que são bastante importantes no sentido em que são as próprias pessoas que representam esses coletivos, mas também as associações que estão de nível nacional, sejam elas maiores ou menores, são uma resposta, são um veículo.
acho que infelizmente num contexto geográfico de Portugal não se pode dizer que não dá para chegar a um determinado contexto. Vocês se calhar não estão a utilizar os canais mais adequados, mas têm que tentar esses canais, têm que tentar vários canais e têm acima de tudo que estarmos todas e todos abertos à crítica, numa perspectiva em que a crítica, na minha opinião, deve ser construtiva, mas ela tem sempre um espaço de melhoria, de abordagem, de reflexão sobre estas questões. Obrigada, Marta. E espero 2 minutos para ti, Raquel, para responderes, depois fazemos um pequeno intervalo. Ok, eu acho que sim, vou ser rápida. Foi só a intervenção da Mónica Guerreiro, levantou-me aqui uma série de questões, mas indo diretamente ao assunto. Eu acho que é preciso termos alguma calma, não é, nestes processos de recrutamento, estamos todos a aprender e com alguma humildade, não é? E quando digo que há vários documentos que podemos ler, é porque eu, inclusive, também tenho que os ler, não é? Com a plena noção de que qualquer projeto de cotas ou de ação afirmativa é um projeto de debate, é um projeto de acessibilidade, de continuidade e permanência, ou seja, nós temos que perceber como é que as medidas são postas em prática, mas também como é que os candidatos sobrevivem depois de serem recrutados, como já foi aqui muitas vezes falado, como é que se alimentam, como é que chegam aos lugares. Então, a questão racial, além de todos esses fatores, acresce a questão do racismo, não é? E então estamos a falar de um reconhecimento social de que ele existe estruturalmente para depois podermos fazer uma reparação. E nós não podemos saltar etapas. Se as pessoas negras estão a lidar de maneiras não tão a aceitar bem estes processos de tratamento, é porque isso faz parte de um processo de cura. Faz parte de um processo de nós nos reconhecermos nestes lugares e conseguirmos perceber se estamos a ser enquadrados de uma forma justa. E, portanto, as pessoas negras não são mercadoria para este tipo de anúncio, elas têm espírito crítico e são sensíveis às políticas de recrutamento que estão associadas a si, como diria a Mónica, às pessoas diretamente visadas. Eu acho isso questionável, porque acho que as pessoas brancas é que são diretamente visadas, não é? Elas têm, inclusive, reações diferentes às mesmas medidas. Como a Marta Ramos disse, se calhar a solução é nós estarmos nestes processos de decisão sobre as formas de recrutamento, não é? Porque eu tenho uma reação a estes anúncios que é completamente diferente de outra pessoa negra. Então, porquê é que elas não estão felizes com as medidas que estamos a tomar? Porquê é que ainda estão a reclamar, não é? Isso implica um lugar de horizontalidade, que é entender que a troca intercultural que implica estes processos de recrutamento, ela é válida e ela é o objetivo final, que é não aprendermos com outras necessidades, outras sensibilidades, outras experiências e não partirmos do princípio que as medidas que tomamos estão certas à partida e que têm que ser acatadas. Pronto, era só dizer isto e a UNA compromete-se a estar presente e a sensibilizar e a participar nesse diálogo. Obrigada, Raquel. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que aceitaram o convite para fazer parte deste painel, que foi dinâmico, como esperávamos que fosse, que levantou questões importantes, que também revelou as nossas dúvidas, as nossas inquietações e acredito que em conjunto poderemos procurar algumas respostas, alguns caminhos possíveis. Portanto, vou dizer pela parte como aparece no meu ecrã, Joaquim, Raquel, Francisca, Rui, Jorge, Marta e Susana e também as nossas intérpretes Sofia e Valentina, muito obrigada por terem aceito o convite, por terem partilhado connosco as vossas experiências e a vossa reflexão.